Bom, Vila Progresso surge a região sul de Veracruz com a imigração alemã que veio na década de 1870 e 1880, formando-se um lugarejo, um vilarejo, que mais tarde então recebe o nome de Linha Sítio e posteriormente Vila Progresso. Nesse intervalo entre Linha Sítio e Vila Progresso tem a famosa história da Vila Maluca, que é um nome que constrangeu os moradores durante muito tempo, e na época da emancipação de Vila Progresso foi praticamente uma exigência dos moradores da localidade para apoiar o movimento de emancipação de Veracruz, que houvesse a troca desse nome, de Vila Maluca para Vila Progresso. E o prefeito Nestor Ren cumpriu essa promessa e transformou a localidade em Vila Progresso. A educação, a presença marcante dela veio também junto com os imigrantes alemães que tinham uma preocupação especial com a educação de seus filhos. E assim, eles logo construíram escolas junto das comunidades religiosas da Igreja Católica e da comunidade evangélica, ao lado de cada igreja uma escola. E também, dentro dessa época, uma expressão que eles usavam, ohne Haus doch mit Schulbuch. Quer dizer, eles davam tanta importância à educação, que eles poderiam não ter casa, mas a educação dos filhos, os livros, a escola, o pagamento dos professores era prioridade. E assim isto se confirmou na nossa localidade também. Todo surgimento de uma escola não acontece simplesmente porque alguém quer construir um prédio e para lá dirigir os alunos. Sempre tem uma história anterior que provoca esta construção. E aqui em Vila Progresso isto também foi assim. Como as comunidades católica e luterana tinham suas escolas e os filhos que lá frequentavam precisavam pagar essa mensalidade, esse custo dessas escolas. E a manutenção da escola, com os professores e tudo mais. E com o decorrer do tempo, houve um enfraquecimento dessa convicção dos pais de que eles, em primeiro lugar, apostariam na formação de seus filhos. Isso é algo que aconteceu ao longo de muitos anos, 60, 70 anos. E a partir daí, então, começaram a se fortalecer, na época de 1960, a partir de 60, então, a implantação de escolas públicas no Rio Grande do Sul. E a escola Hahnemann é criada em dezembro de 1963, e em 1964 ela começa a funcionar. E essa história está, todo esse contexto, toda essa formação que faz o surgimento dessa escola está contada no livro que foi publicado, que foi pesquisado e escrito pelo professor Hilário e eu, e publicado quando a escola completou 40 anos, que foi no ano 2004. Então todo esse contexto histórico está dentro desse livro, e a comunidade local e os alunos receberam esse livro e está à disposição para pesquisa em bibliotecas local e do município. Então, pesquisa a respeito do surgimento da escola, dos contextos históricos tem. Também nesse livro dos 100 anos da comunidade evangélica luterana Trindade, que foi publicado em 2002, porque a escola que a comunidade mantinha fechou, justamente em função do surgimento de escola pública na região, na localidade, e que isso é um contexto histórico, social da época e não muda hoje em dia também, quando em algum lugar são necessárias escolas, umas fecham, outras se transformam, umas ajudam as suas comunidades, outras atrapalham quando não são bem direcionadas, não são bem dirigidas, quando a comunidade escolar não tem a sua escola como ponto especial, principal, ela não atende a todas as necessidades e a todas as expectativas de uma comunidade. Então a escola Hahnemann também surgiu dentro desse contexto social, econômico de uma época em que houve uma grande expansão de escolas públicas no Rio Grande do Sul. Sempre a escola é muito importante para a sua comunidade, para a comunidade local, a comunidade escolar em que ela está inserida, ou pelo menos deveria ser. A escola Hahnemann também teve momentos importantes nessa trajetória,
porque ela começou pequenininha como uma segunda opção em relação às escolas particulares que tinha, mas foi se fortalecendo e foi assumindo um papel importante dentro dessa realidade. E ela teve um grande momento de importância quando para cá veio o ensino, o primeiro grau completo, que era de pré-escola até a oitava série, e depois também teve um momento assim de que se lamenta que não houve força suficiente, não houve coragem suficiente, empenho suficiente para trazer o segundo grau para cá, que hoje é uma grande necessidade de qualquer forma na educação da localidade. Então ela teve momentos importantes e decisivos e também momentos em que as pessoas, a comunidade escolar, os pais fraquejaram e não insistiram nessa sequência. E a presença do patrono, a escolha do Frederico Augusto Hahnemann como patrono da escola é uma história muito interessante, porque essa escolha não foi uma escolha de professores, e sim dos pais da época. Em 1974, 1975, isto foi assim concretizado a partir de uma exigência dos pais, porque eles achavam que eles precisavam colocar para os seus filhos um modelo de pessoa que estuda, pesquisa e transforma a sua realidade. E o imigrante alemão Frederico Augusto Hahnemann era um exemplo bem palpável para a localidade, que até porque no município de Rio Pardo ele tinha uma fazenda onde ele fez a aclimatação das abelhas europeias ao clima do Rio Grande do Sul. Ele teve grande sucesso nessa empreitada e contribuiu com pesquisas que ele enviou para outros países. E dessa forma os pais da época, acharam isso importante e escolheram esse patrono. E além do mais, essa presença dos pais, essa percepção entre os pais daquela turma, daquela época, eram pais envolvidos com cooperativismo, inclusive o professor Teodoro Musca, que era pai de alunos da escola, futuramente ele se tornou presidente do Sicredi, e outros pais que tinham um envolvimento grande, agricultores, que tinham uma participação marcante em cooperativismo, e ensino, estudo e tudo mais. Então foi uma geração assim que chegou com seus filhos, e esses filhos foram apresentados para uma necessidade de estudo, pesquisa, bons exemplos e possibilidade de sucesso na vida.